Pessoal, conforme vocês vão entrando, vão clicando no coraçãozinho aqui, chamando a galera para vir também. Hoje é o nosso dia de falar com a Thaísa. Deixa eu já chamar ela aqui para o nosso bate-papo. Olá, Sérgio. Olá, Alex. A Thay chegou. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Ricardo. Aí. Te chamei. Já aceitei já, tá? Vamos lá. Olá! Olá, tudo bem? Tô bem, você tá? Deu Tudo certo! certo. Caraca, nossa, é um prazer imenso ter você aqui. Nossa, e eu pensei, né, caramba, é uma menina com uma agenda tão concorrida, né? Você já fez já live hoje, né? Fiz com a Digital Innovation Lounge, a gente fez uma live sobre trabalho remoto, foi bem legal. Que bacana. E assim, vocês devem já conhecer a Thay, eu vou falar para ela se apresentar aqui daqui a pouco, mas acho que ela já dispensa apresentações, é uma moça super presente aí na comunidade, que está lá fazendo um trabalho super engajando a galera, né? Não só nas hard skills, mas também nas soft skills, né? Tá? Que é uma coisa que você tanto defende, né? Eu acho engraçado que você está fazendo muita live tentando levar esse conteúdo gratuito para a galera, né? Então isso é muito importante, né? Tá? Eu vejo aí todos os dias, né, você no Instagram, colocando realmente a presença feminina aí dentro da comunidade de TI. Isso é muito legal. Então, assim, parabéns por isso, né? E aí eu queria até perguntar para você, né, antes de mais nada, quem que é a Thaísa, né, que tá aí com a gente hoje para falar de comunidade, de soft skill e de trabalho remoto também? Quem é a Thaís? Essa pergunta foi filosófica, né? Achei uma pergunta muito profunda. Dona da Google falaram aqui, ó. Dona Google. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito pelo convite. Fiquei realmente muito feliz, venho acompanhando o seu trabalho. Trabalho muito fenomenal de compartilhamento de conhecimento, principalmente na área de ciência de dados, uma área assim, incrível, que a gente, todo mundo fica admirando, né? Todo mundo fica lá de longe que não é da área, e fica, nossa, caraca, que da hora, área legal, né? Então, fico muito feliz aí por todos os seus achievements que eu venho acompanhando aí, GDE, MVP, e quero agradecer pelo convite para a gente poder bater um papo aqui. Bom, quem é a Thaís? A Thaís é uma pessoa muito curiosa, a Thaís é uma pessoa que ama a gente, uma pessoa, vamos dizer assim, eu amo muitas coisas. Eu amo comunidade, eu amo a área de humanas, então toda a parte de relacionamento com pessoas, amo muito isso, amo muito dialogar, falar, comunicação. Só que por um outro lado eu também amo tecnologia. E apesar de ser uma pessoa que me considerava muito humanas durante toda a minha adolescência e juventude, eu caí nas exatas, mas assim, eu caí com tudo. Foi uma coisa muito louca. Eu fiz técnico em informática, entrei lá sem ter a menor noção do que eu estava fazendo na minha vida. Achei que eu ia aprender a formatar computador e que isso ia ser útil de alguma forma para mim. A E aí eu me impressora. Exatamente, arrumar impressora, né? Alguma coisa desse tipo. Na época, fita cassete, DVD, né? Arrumar, enfim, todos os tipos de hardwares que fosse necessário. Aprender a hackear, quem sabe, né? Quantas vezes a gente fala que é programador e as pessoas falam, ah, você sabe descobrir senha do Facebook? Eu tô precisando aqui. Enfim, Sim. então, não tinha muita noção do que efetivamente eu ia encarar dentro do meu colégio técnico, mas eu entrei. E a primeira coisa que eu me deparei foi Delphi, foi lógica de programação, foi Pascal. E eu falei, gente, isso aqui não é pra mim, não. Que isso? Que loucura é essa? Não sei que é isso, ficar criando classe, ficar criando calculadora. Gente, o que é isso? E foi muito louco, porque, sem entrar em detalhes, apesar de passar muita dificuldade no primeiro semestre, no último ano do meu técnico, que foram três, eu me tornei monitora do meu técnico. Então, eu ajudava todos os alunos com todas as matérias do técnico. Desde C, C++, Assembly, Lisp, Prolog, C Sharp, JavaScript. E aí eu percebi que definitivamente tecnologia era assim para mim, que apesar de difícil, era assim para mim.
E nesse mesmo ano, no terceiro ano do ensino médio, eu prestei matemática na Unicamp, passei. E, Nossa! enfim, continuei na área de tecnologia, trabalhei com desenvolvimento Android, iOS nativo. E atualmente minha carreira é bem doidona, assim, eu fiz várias coisas durante a minha carreira. E atualmente eu trabalho com estratégia. Então eu sou head de estratégia e developer relations na Impulso Network. Eu sou responsável por uma plataforma de networking entre desenvolvedores. Então a gente cria diversas funcionalidades para que desenvolvedores possam criar o seu networking, crescer profissionalmente e pessoalmente. E também, em paralelo, eu sou professora de oratória, tanto particular quanto numa escola chamada Escola Conquer. Então, assim, em resumo, a Thaísa é uma pessoa. Eu ouvi uma frase esses dias de um amigo meu chamado Jorge: eu sou especialista em ser generalista. Então, eu realmente gosto de várias coisas, estudo muitas coisas, mas tudo converge no fim das contas para gerar impacto de fato na vida das pessoas. E assim, foi uma Wikipedia que você falou aí, tem muita coisa, né? Você é uma pessoa dinâmica demais, né, tá? Então, assim, você falou de ser generalista, mas mesmo assim, você é uma pessoa generalista que procura, em todas as vertentes que você está, querer ser especialista naquilo de certa forma, né? Então você se preocupa com o conteúdo que você está passando, né? Não é? Você coloca várias coisas, mas você fala com propriedade de cada uma delas. Então é isso que é importante. E eu achei legal que você falou que você não pensava antes em ser desenvolvedora, meio que caiu lá de gaiata, assim, foi Uhum. indo para matemática e hoje está em estratégia. Então, assim, como que foi esse processo? Você estava pensando que você ia ser apenas desenvolvedora, você entrou uma empresa, né, numa equipe para ser desenvolvedora, e aí você foi pegando assim uma vertente achando que você tinha um aspecto de liderança legal. Como é que você se descobriu estrategista? Tá, legal. Eu gosto muito de falar para as pessoas que, independente de você continuar na área de tecnologia, nível sênior e continuar eternamente staff e etc., é necessário que a gente tenha o que eu chamo de visão sistêmica. E eu sempre tive muito desejo de eu preciso saber o que está acontecendo e o contexto onde eu estou inserida. Então, quando eu trabalhava como desenvolvedora, eu trabalhei com desenvolvimento no mercado, eu comecei com desenvolvimento iOS, Objective-C, ainda nem era Swift. Nossa, Depois eu Lê. trabalhei, depois eu trabalhei com desenvolvimento Android, fazia aplicativos. No primeiro momento a gente fazia iPods para uma empresa, aplicativos para iPods de uma empresa que fazia uma loja de roupa, e ela fazia toda a parte de catalogar as roupas com iPods. Ela tinha salas e mais salas de iPods, assim, eu ficava, como assim? Você vai usar iPods para fazer, enfim. E a gente fazia todos os aplicativos é, de armazenar, de catalogar aquilo que elas tinham de produto. Depois disso, eu fiz parte de um projeto para o Google. Foi uma das minhas experiências mais loucas, assim, porque foi um projeto curto. E esse projeto, o que aconteceu? Desenvolvimento Android. Eu era a única dev Android, depois tinha um dev Python, um dev front, e era um projeto do começo ao fim. O que aconteceu? Nesse projeto, eles falaram assim: Thaísa, você é uma pessoa comunicativa e a gente quer fazer na empresa a primeira experimentação de um projeto sem PO, sem Product Owner, ou seja, sem a pessoa que faz a ponte entre o cliente e a gente. E eu trabalhava em uma software house, ou seja, uma empresa que faz projetos sob demanda, né, para as empresas que contratam. E era para o Google. E Dev Android. E aí eu fiquei tipo, peraí. Ele, então, você vai ser a nossa PO. Hã? Tá bom, ok, vamos Bom, lá. Tá bom, né? Vamos lá. O que é PO, né? A gente esquece até o nome, né? E aí, eu falei, ok, vamos lá. E eu aceitei. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, porque além de ter que falar diretamente com o cliente, que no caso eram pessoas que trabalhavam no Google, e a gente tem um estereótipo muito louco em relação a essas empresas, conforme a gente vai chegando mais próximo dessas empresas, dessas pessoas, dos funcionários dessas empresas, a gente começa a perceber que, calma, né? São empresas, são cenários onde tem problema sim, as pessoas erram sim, não é uma utopia de local perfeito. E isso, na época, para mim ainda não era claro. Então eu estava tipo, meu Deus, Google, ai meu Deus, né? né? E sim.
E era uma baita de uma responsabilidade. O nosso código passou por code review com os engenheiros lá de Londres, que é onde fica o desenvolvimento principal do Android. E aí, nessa oportunidade, eu vi que eu fazia bem esse esquema de falar com o cliente, entender a dor do cliente. É óbvio que, longe de ser uma PO muito boa na época, foi a minha primeira experiência falando com o cliente, mas eu era uma pessoa que eu estava prestando atenção no que a pessoa falava, eu dialogava com ela, tentava entender a dor dela, o ponto de vista dela, e aí eu voltava, falava com o time e a gente desenvolvia, então, soluções alinhadas com a necessidade do cliente. Essa foi a minha primeira experiência em tecnologia falando com pessoas. Quando eu voltei, e aí a gente finalizou esse projeto, me colocaram num outro projeto para fazer back-end. E aí eu comecei a trabalhar com Node.js, JavaScript para o back-end. O que aconteceu? Foi muito louco na minha cabeça. Porque, primeiro, eu estava trabalhando num projeto na Nextel. E é muito interessante quando a gente trabalha num projeto que tem usuário final como pessoas comuns. Então eu entrava no Uber, por exemplo, e falava, a pessoa falava, o que você faz da sua vida? Eu sou programadora. Nossa, você conserta impressora, né? Aquelas coisas sempre. E que empresa você trabalha? Daí eu, trabalho numa empresa, né? No caso era a Dextra. E Aqui. deu problema aqui, meu celular tá travando, nossa, esse Uber aqui não tá funcionando, coisa desse tipo. E aí eu peguei um dia e falei assim, eu trabalho no aplicativo da Nextel. E aí foi a mesma coisa, né? A pessoa falou assim, então, chegou uma fatura errada e não tá dando certo lá. Enfim, então é muito legal trabalhar em projetos que chegam de fato no consumidor final como usuário comum. Enfim, aí nesse projeto eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, eu ajudava fazendo a ponte ali com o cliente. Só que assim como eu estava no back-end, eu também fazia algumas coisinhas de Android, porque o projeto era Android com back-end, mas me colocaram no back-end. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que na minha cabeça hoje faz muito sentido dar como dica para as pessoas, independente do nível em que ela esteja no universo da tecnologia, é você aprender de cabo a rabo o que está acontecendo. Quando eu fui para o back-end, eu comecei a entender muito mais o que estava acontecendo quando eu chamava uma API, quando eu chamava um endpoint, por exemplo, né? No caso no front-end, quando eu chamava uma URL, me manda esse dado aí, eu comecei a entender o que estava acontecendo com aquele dado, como ele estava sendo processado lá atrás. E isso foi me dando uma visão sistêmica da coisa ainda maior. Então eu comecei a entender como a tecnologia funcionava de ponta a ponta, do back-end ao front-end, do banco de dados até a experiência do usuário. E eu sempre tentava dialogar com o máximo de gente possível. Tinha hora que eu sentava do lado do DBA e perguntava, e aí, o que você faz na sua vida, né? Tipo, o que você faz no seu dia a dia? Eu, super amiga dos testers, então conversava com eles falando, ei, como que é o seu trabalho? O que você faz? Tipo, me ensina alguma coisa nova. Super amiga da galera de UX. Eu amava ouvir o que eles tinham para dizer, da galera de design, enfim. Nisso eu fui falando, ok, eu gosto muito de saber tudo o que está acontecendo. E isso, na minha visão, me fazia me sentir bem. Tem gente que gosta de ter menos informação. Né? Tudo isso para chegar no ponto de dizer que, a partir desse projeto da Nextel, eu peguei e falei assim, ok, eu gosto muito de tecnologia, gosto muito de programar, mas mais do que isso, eu gosto de solucionar problemas. Independente da ferramenta que eu precise utilizar. E aí apareceu uma oportunidade para eu ir trabalhar como IT Strategy numa empresa onde eu era a única profissional de tecnologia. Eu falei com os meus líderes da Dextra e eles falaram assim, tá, assim, se você tiver que arriscar, tem que ser agora, você é nova e tudo mais. Então vai, se você quer ir, vai. Qualquer coisa, as portas... Eles falaram, cara, as portas estão abertas para você. Você pode ir. Se não der certo, você volta para cá. A gente gosta muito de você. E foi muito legal porque o pessoal da diretoria, os fundadores da Dextra e tudo mais falaram isso para mim. E eu me senti muito acolhida, porque eu falei, cara, é verdade. Se eu não fizer isso agora, quando eu vou poder me arriscar, né? Eu fui e dali eu não voltei mais, né? Não voltei mais para o desenvolvimento 100% do tempo. Eu continuo programando porque essa foi uma das principais dicas que eu ouvi na minha vida. De todo mundo, do Akita, enfim, de vários amigos meus, eles falam,
mesmo que você trabalhe em outras ocupações dentro de TI, principalmente quando você vai crescendo, não para de Uhum. programar. Porque é isso que vai fazer você ser o diferencial diante de outras pessoas que fazem o que você faz, né? Então, eu saí de lá e fui trabalhar com IT Strategy, então eu defini as tecnologias usadas dentro de uma empresa que era uma consultoria de design thinking e aceleradora de startups. E aí eu ajudava as startups que precisavam de tecnologia e eu vi situações que eu não sabia que existiam. Então, vou dar um exemplo. Eu vi startups que queriam contratar sênior para criar protótipo, por exemplo. Eu vi startup querendo criar microserviço para protótipo. Então, eu vi coisas que eu falava assim: peraí, calma. Eu vivia numa software house, onde quando a gente falava de inteligência artificial, ninguém achava que era o que vai solucionar todos os problemas do mundo. Quando a gente falava blockchain, as pessoas entendiam que era uma ferramenta, era uma tecnologia usada para solucionar alguns problemas. E eu fui para um universo onde você falava essas palavras, parecia que você estava falando, assim, era muito buzzword. E eu falei, Uhum. ok, eu vim parar num local onde ninguém de fato entende de tecnologia. Tecnologia é algo muito deturpado para essas pessoas. E eu me vi tendo a possibilidade de ser de fato aquilo que um dia eu quis ser. Meu sonho quando era pequena era ser diplomata. E quando eu me vi nesse cenário, eu me vi como meus amigos até falavam, você é diplomata da tecnologia. Então eu me vi numa oportunidade de ser uma pessoa que entende de tecnologia, explicando tecnologia para quem não é, né? E conseguindo fazer que esse abismo que existe entre os profissionais de tecnologia e as pessoas que não são tecnologia, mas precisam dela, existe, né? Existe um abismo absurdo. Então, eu tive a oportunidade de perceber que eu gostava de solucionar problemas, independente do que fosse necessário fazer, programar, criar uma estratégia, trabalhar em RH, fazer uma parte de developer relations independente. E também descobri que eu podia ser ponte entre quem não manja tanto de tecnologia com quem manja de fato aquilo que está sendo implementado. Falei bastante, né? Não, eu achei sensacional isso, porque você conseguiu ter esse despertar, né? E aí parece que assim que você teve essa ideia de que você queria realmente mexer mais com essa parte de pessoas, então assim, usar a tecnologia como uma ferramenta transformadora, parece que assim, o caminho seu foi direcionando para isso, não parece? Assim, foi surgindo uma oportunidade que foi fruto do seu trabalho, e aí foi abrindo as portas e parece que assim, não tinha outra opção, né, tá? Não tinha como você fugir daquilo que parece que estava predestinado para você fazer isso, né? As coisas se encaminharam assim, de uma maneira muito louca. Porque, em paralelo a isso, eu já estava na comunidade. Então, o meu networking, assim que eu entrei para a organização do GDG, ele foi de tipo, conheço as pessoas do meu time, foi para conheço os maiores nomes palestrantes de tecnologia. Então, foi muito rápido. E o networking, ele contribuiu muito, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de altíssimo nível e que compartilharam comigo as suas histórias, né? Então, quando você consegue de perto ver outras realidades, você começa a perceber que você tem um universo de possibilidades para você mesmo. Então, eu me Sim. desprendi daquilo que eu tenho que ser isso aqui. Eu falava, não, eu posso ser o que eu quiser. Tipo, tem um mundo de oportunidades para mim. Deixa eu experimentar isso aqui. Se não der certo, a gente volta, né? Então, eu fui experimentando o que me veio de oportunidade, né? E pessoal, vai anotando aí, a Thay já deu várias dicas. Ela falou já, se vocês pegaram desde o início a live, ela comentou sobre você que está principalmente iniciando a carreira. Não pense apenas no seu escopo. Então, assim, cola lá no DBA, pergunta para ele o que está fazendo e como você pode ser ainda mais prestativo com o seu trabalho para as pessoas. Pergunta lá para a galera de UX como é que funciona tal parte do protótipo, como é que isso interage com o usuário, porque aí isso vai fazer com que você tenha uma visão sistêmica, né, tá? E Uhum. aí, eu tô também vendo algumas coisas aprendendo, então se qualquer coisa, eu falar alguma coisa errada, você me corrige. E Não, também, tá perfeito. até porque no seu próprio trabalho, mesmo que você seja focado no back-end, você faça com que o back-end seja o melhor possível, né? Então, assim, você faz uma parte de um produto. Então, não adianta só o back-end ele estar íntegro, sendo que você não está fazendo uma comunicação legal com as outras partes. Então, essa é uma dica muito importante.
A outra dica é network, né, tá? Que é importantíssimo também. Então, assim, perguntar para você, quando que você entrou nessas comunidades e quanto que elas foram impactantes para você na vida profissional, né? Porque o pessoal tem uma visão de comunidades como você fazendo um trabalho, ele é um trabalho de fato gratuito que você faz de forma intrínseca para os outros para ajudar, né, a profissionalizar as pessoas. E isso acaba também ajudando você como de tabela, né? Sendo que a gente às vezes não espera que isso aconteça, mas esse benefício que você faz te ajuda, né, tá? Sim, sem dúvida. Eu entrei no universo de comunidade de uma forma um pouco engraçada. Eu nunca tinha ido num meetup na minha vida. E aí um amigo que trabalhava comigo, ele falou assim, tá, vamos no meetup que vai acontecer aqui na empresa do lado? Aí eu falei, meet o quê, né? Meetup? Que é isso? E eu fui. E foi muito surpreendente para mim, porque pelo menos eu, durante o técnico, eu não sabia que existia, de fato, um ambiente onde as pessoas compartilhavam conhecimento e etc. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ido. E aí eu cheguei nesse meetup, tinha uma pessoa palestrando e ensinando, assim, coisas incríveis, que pra mim na época era tipo, oi? E tinha comida de graça, tinha muita comida, tinha um monte de gente compartilhando, conversando, pessoas de empresas diferentes, falando as soluções que utilizavam no seu dia a dia. E aí eu olhei aquilo e eu lembro que eu até falei pro meu amigo Renato Freire, que eu até falo para ele, cara, eu te devo isso porque hoje eu trabalho com comunidade, né? Hoje meu trabalho tem muita relação com isso. E eu falo para ele, ó, a culpa é sua. E aí eu falei para ele assim, cara, algum momento alguém vai me cobrar alguma coisa, né? Porque não pode ser a empresa abrindo de graça um ambiente, uma pessoa palestrando de graça, comida de graça, que é sempre bom, e um networking absurdo de pessoas compartilhando o que elas fazem no dia a dia delas e soluções que elas utilizam. Tipo, tá certo isso? E eu fiquei tão chocada com aquilo que eu, eu nem consegui prestar atenção tanto direito assim no conteúdo daquele evento. Eu fiquei meio assim, tipo, tem Meu Deus. foto desse evento que eu tava assim, eu tava meio perdida. Eu tava tipo, o que tá Que acontecendo? demais. E o mais engraçado é que no final desse meetup, o meetup era do GDG Campinas, e ao final Uhum. desse meetup, o Douglas Drummond, que é a pessoa que fundou o GDG Campinas tem 10 anos. Ano passado ele fez 10 anos aqui em Campinas. Ele chegou no final do meetup e falou assim, gente, todos sejam bem-vindos, etc. Tal. E pessoal, eu queria. Eu sei que só tem duas mulheres aqui. Ele falou bem assim. E aí tava eu e uma outra menina. Ele falou, eu queria muito criar um capítulo do Google Women Tech Makers, que é uma comunidade do Google voltada para incentivar as mulheres na área de tecnologia. Ele falou, eu quero muito abrir um Women Tech Makers aqui em Campinas, mas eu preciso que alguém se voluntarie para me ajudar e tudo mais. A Thaísa. Então, só que o mais engraçado, olha que loucura. Vou tentar ser breve. Esse carinha, esse Douglas Drummond, o nome dele, um ano antes, eu participei de um hackathon da Móvel, ele trabalhava na Móvel nessa época. Eu participei de um hackathon, ele era mentor do hackathon, e de madrugada a gente tinha terminado o nosso protótipo lá, a nossa solução, eu e meu time, e a galera que tava junto comigo, e eu vi ele com uma câmera. E eu sou apaixonada por câmera, sou apaixonada por fotografia. Eu olhei a câmera dele assim e falei, comecei a conversar com ele sobre foto e tudo mais. Descobri que ele tinha feito matemática na Unicamp, enfim, um monte de coisa legal, que ele era programador. Começou a bater um monte de coisa. E a gente conversou, se adicionou nas redes sociais e passou. Eu esqueci quem ele era. Eu acho que ele deve ter esquecido também. Oi? Olha, se você estiver aqui, Olha que ela loucura. conhece você. Ó, Olha que loucura. Isso foi um ano antes. Hackathon. Fui no Hackathon, foi super divertido, e tal, conheci um monte de gente, entre eles o Douglas. No ano seguinte eu vou no Meetup, o Douglas é o organizador do Meetup. Eu vou procurar ele para falar, assim, acho que eu posso te ajudar, talvez, a criar essa comunidade de mulheres aí. Eu sou uma mulher, sou de tecnologia, quem sabe aí eu posso te ajudar. E eu vi que ele já estava como meu amigo no Facebook. Aí eu aí chamei lembrou. ele.
Não. Não. Aí eu chamei ele assim, falei, oi, tudo bem e tal. Eu chamei, a gente começou a conversar. Só pra você ter uma noção, o meetup seguinte, todos os meetups seguintes do GDG Campinas eu tava como organizadora. No mês seguinte, eu já fui no meetup organizando o meetup. Então, Caraca. eu fui em um meetup não sendo organizadora. No meetup seguinte, eu já fazia parte da organização oficial do Google Developer Group Campinas. O Douglas entrou em contato com o Google, avisou eles que eu entraria na organização e tudo mais. Aí eu conheci o Ale Borba, que é a pessoa responsável, era a pessoa responsável até julho do ano passado pelo programa de GDGs do país, da América Latina, se não me engano. E a partir daí a minha vida mudou, porque o Douglas ele começou a me apresentar para tudo quanto foi tipo de gente. Ele me levou para a minha primeira conferência de tecnologia, que foi o Android Dev Conference. E apresentou, não foi nesse evento, mas ele me apresentou para vários palestrantes. E o evento seguinte que ele me levou foi o Intercom, onde eu conheci o Akita, que hoje é meu amigo, uma pessoa muito próxima. E a minha vida mudou, porque eu comecei a ver que networking e comunidade era a essência do universo tecnologia. A gente precisa compartilhar para a gente aprender. A gente precisa estar em constante troca para que a gente se mantenha atualizado, para que a gente se mantenha crescendo, né? A nossa área, a gente nunca vai esgotar de aprender alguma coisa. A gente sempre precisa continuar aprendendo, aprendendo, colocando em prática, aprendendo, aprendendo. Então, a comunidade, ela é quem sustenta o profissional de tecnologia de fato atualizado. Na minha visão, né? Claro. Mas eu acho que é importante isso que você falou. E se você parar para pensar, olha só que legal, você foi para uma conferência gigantesca de Android, que você lá atrás começou com Android, você não esperava atender a uma conferência dessa. E o que foi legal é que a comunidade proporcionou isso para você, né? Então, assim, você foi num hackathon lá atrás, você conheceu essa pessoa que, de certa forma, isso foi um berço para que você reconhecesse ela depois, ou quase isso, mas isso aí te proporcionou uma experiência muito boa e em nenhum momento você almejava isso. Foi uma Uhum. consequência de fatos ali, mas foi fruto do que você estava compartilhando, né? E assim, é legal porque, querendo ou não, tá, eu acho que o fato de você organizar eventos e comunidades também te auxilia a organizar a sua própria vida profissional como sentido de líder, não é? Você não sentiu que isso te ajudou a ser uma líder melhor no trabalho que você está? Agora que você é Developer Relations, você precisa se comunicar com desenvolvedores e isso acontece justamente por conta de você ter uma melhor dinâmica assim que a comunidade te deu também, né? Sem dúvida. Só para você ter uma noção, eu sou uma pessoa muito, muito intensa. Então, tudo que eu faço, eu tô 120%. Então, eu tô aqui nesse momento, eu tô 120% aqui. Eu sou muito assim na minha vida. Tanto que tem umas pessoas que falam assim, nossa, você é nova, mas você parece que tem 45 anos de experiência, assim, porque eu já fiz muita coisa. Então, por exemplo, a quantidade de conferências, não é meetup, conferência que eu organizei foram 13, do começo ao fim, assim, desde contratação de... Oi? Oi? Dá trabalho, né? Porque assim, é muito palestrante, infraestrutura, né? Marketing, o dia do evento, treinar os voluntários. A gente não está falando de uma empresa de eventos, a gente está falando de uma conferência para a comunidade de tecnologia da própria comunidade. Então, 13 conferências é tipo, quando eu parei para contar, eu falei, gente, tipo, é muita coisa, né? E tudo isso, sem dúvida, me ajudou em diversos aspectos. Então, por exemplo, quando eu comecei no GDG Campinas, a gente tinha só um patrocinador que era a CIT. Olha que interessante. Eu sempre vejo situações da vida como oportunidades para eu melhorar alguma habilidade. Então, quando eu entrei na comunidade, eu falei, ok, aqui vai ser o meu ambiente para poder aprender e crescer. Por quê? Porque na minha faculdade eu estava aprendendo matemática, no meu trabalho eu estava lidando com código, então no momento em que eu estava envolvida com comunidade, eu precisava aprender outras coisas. Eu sempre vi a minha vida como uma possibilidade de eu criar a minha própria graduação. Então, eu acho que todas as vezes que a gente vai passando pelas situações, a gente está fazendo uma matéria. Eu sempre enxerguei dessa forma, pelo menos assim, para mim faz bastante sentido. Então, quando eu entrei na comunidade, a gente tinha um único patrocinador, que era o ACIT.
E eu amava tanto o GDG, ainda amo muito, mas naquela época era um amor avassalador, vamos dizer assim, que eu falei, gente, o mundo precisa conhecer comunidade. O mundo precisa. E a gente não tinha, a gente nunca teve dinheiro, GDG Campinas, a gente não recebe dinheiro do Google. Então, assim, tinha vezes que a gente tirava do nosso próprio bolso para fazer meetup, para ir para os lugares, para comprar banner, para comprar coffee quando não tinha patrocinador. No começo era assim. Quase 8 anos, quase, sei lá, não sei, uns 5 anos pelo menos do GDG, o Douglas levava a galera pro Starbucks e se reunia lá. Não tinha meetup dentro de empresa, porque não tinha patrocinador. Então, quando eu entrei, eu falei assim, Doug, vamos atrás de patrocinadores. E ele é uma pessoa, ele é um dev bem típico mesmo. Ele é uma pessoa que não gosta muito de dialogar com as pessoas, tal. É um Ele dev é o típico. oposto de você, né? Tá. Gosto, exato. E ele era dev Android, não. Me ensinou muito, tanto de Android quanto de mercado de trabalho. E aí ele virou pra mim e falou assim: olha, você pode até ir, mas eu não vou. E aí eu falei, beleza, então, se você me apoiar moralmente, tá tudo certo, né? E aí ele falou o seguinte, o que que eu fiz? Eu fiz um PowerPoint bem simples, apresentando o GDG como filantropia, como projeto social, voluntário, que era tudo voluntário mesmo, né? Eu ia numa média de 5 empresas por semana, sendo recebida por diretor de RH, por diretor de marketing, por CEO de empresas. Imagina, a minha sensação lá, novinha, sozinha. Eu entrava em contato com eles pelo LinkedIn, procurava assim, tipo, empresa X. E procurava quem é o diretor de marketing, quem é o diretor de RH, quem é o CTO. Mandava mensagem e falava, você pode me receber tal dia? Quero te apresentar um projeto e tal. E ia. Caraca! Foi louco. E aí eu ia numa média de 5 empresas por semana. Pelo menos Uhum. as 10 primeiras empresas eu recebi não. E eu acredito, uma outra coisa que eu acho super importante na nossa vida é a tal da melhoria contínua. Eu acho que a gente precisa sempre analisar o que a gente está fazendo e o que pode estar dando certo e o que pode estar dando errado. E eu fiz isso. Eu comecei a analisar, cara, o que será que eu estou fazendo de errado para não dar certo? O que eu percebi? Eu percebi que eu estava vendendo o GDG como projeto social. Só que no fim, sendo muito sincera, eu até fiz um slide que eu apresentei no Google em 2018, numa palestra. CNPJ não tem coração. De fato, assim, a Sim. empresa, no fim das contas, ela não quer, assim, ela até pode tirar parte lá do que ela dá de imposto para uma ONG e tal. Mas o que ela quer? Ela quer lucro. Então eu comecei a pensar, pera, como que eu, como comunidade, posso ajudar a empresa a atingir os seus lucros, ou atingir os seus objetivos, suas necessidades, e, em contrapartida, ela sustentar aquilo que a gente está fazendo para a comunidade. Não sustentar a gente, sustentar as ações da comunidade. Porque todo meetup alguém paga a conta. Todo coffee alguém paga a conta. Certo? Então, o que eu podia fazer? Aí, nesse momento, eu já comecei a usar muita estratégia. Eu comecei a pensar, ok, o que essa empresa precisa? Comecei a entrar em contato com todo mundo que eu conhecia que era dev daquela empresa. E comecei a entender qual o momento que a empresa estava vivendo. Então, vamos supor, tinha empresa que estava querendo contratar 150 desenvolvedores por mês. Eu descobri isso por meio dos devs. Caramba. Aí, eu pegava essa informação e na hora que eu ia falar com o diretor de RH dessa empresa, eu mostrava o quanto ela, a patrocinar um evento meu, ela ia ter a possibilidade de ter contato com desenvolvedores de altíssima qualidade. Ou seja, algo completamente filtrado. E eu comecei a fazer isso com praticamente todas as empresas que eu ia. Eu criava uma apresentação personalizada e completamente voltada para a necessidade dela. Então, tinha empresa que ela estava, sei lá, chegando em Campinas. E ela queria um posicionamento de marca. Ela não queria contratar, não era isso que ela queria ficar conhecida. Então, eu chegava para ela e apresentava, ó, o GDG Campinas pode fazer conhecida. Eu chegava para uma empresa que queria contratar e falava, ó, talvez no meu evento você possa contratar. Não posso te garantir isso, mas eu posso garantir que os desenvolvedores passarão a conhecer os seus desafios e a realidade do que é trabalhar na sua empresa, que é a tal da marca empregadora, né? O employer branding. Né? Ela pode conseguir nada como tratar leads com personalização. Exatamente. Então eu comecei a fazer isso. E em paralelo, eu fiz uma coisa muito louca. Eu me juntei à Associação Brasileira
de captadores de recurso, que são pessoas que trabalham, é uma ocupação, de fato, de pessoas que trabalham em ONGs, principalmente, captando recursos dentro de empresas. Então, eles têm técnicas para isso. Eles têm técnicas tanto de como armazenar essas informações, como avaliar qual o melhor lead, etc. E eu comecei a dialogar com o fundador da associação, comecei a pagar anualmente a associação, comecei a ler tudo que tinha na internet para melhorar a minha habilidade de captação de recursos. Então, eu acho que isso é um exemplo animal. E meu amigo fala, cara, isso é intensa demais. Você vai muito longe, assim, quando você começa a estudar uma coisa. Eu tinha que captar patrocinador para. Olha o que que você fez! Nossa, tá. Não, isso aí deu um impacto gigantesco. Quando você foi falar com o Doug depois, ele falou assim: não, peraí, peraí. Você foi lá, você voltou. Hã? Né? Só pra você ter uma ideia, a gente passou de um patrocinador em mais ou menos 5 meses para 30 patrocinadores. Foi uma coisa Cara. de louco, assim, de louco. Foi muito legal mesmo. Não, e o bom é que depois, se você ouvir aqueles nãos, muitas pessoas parariam, né, de procurar, tipo assim, ah, vou largar a comunidade porque não tá dando certo, eu acho que isso não vai conseguir se manter. E caramba, você não, você falou assim, cara, eu vou mudar minha estratégia porque não tá dando certo, mas a gente tem que mudar, talvez, a forma com que a gente aborda, mas desistir disso não tá dentro do que deve ser feito, né? Então, assim, eu achei sensacional porque. Querendo ou não, isso também te dá uma habilidade muito boa de você conseguir negociar coisas, né, a favor de um bem maior, né? Isso aí te ajuda muito com o seu cargo atual que você está hoje, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que assim, uma das coisas que me ajudou muito é o tal do autoconhecimento, né? A gente precisa ir entendendo quais são os nossos limites no fim das contas. Então, o Doug, quando ele falou, cara, eu não gosto disso, ele fez o ideal, que é verificar o que de fato você gosta de fazer e o que você não gosta. Então, na comunidade, se você vai para fazer uma coisa que você não gosta, ou que você não tem vontade de aprender, no meu caso, eu também não sabia fazer. Mas eu queria aprender. Meu desejo era tipo, que tiver para aprender, eu vou saindo na frente aprendendo. E ele não tinha esse desejo. Então, eu acho que a gente precisa ser muito sincero com a gente quando a gente está falando de comunidade, principalmente voluntária. Por quê? Porque existe, eu até recomendo quem tiver interesse de estudar a psicologia por trás da comunidade, do senso de comunidade. Existe muita coisa relacionada. Eu amo estudar comportamento humano. Por quê? Porque quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de sentimento de pertencimento. Como engajar pessoas sem pagar um salário para elas no final das contas. Hoje, por exemplo, a gente tem 33 voluntários no GDG Campinas que não ganham nada. Nada palpável. Nada. Os ganhos são muito abstratos. E você precisa conseguir fazer com que as pessoas entendam que mais do que dinheiro no final das contas, existe um propósito. Existem metas, existem objetivos e que essas pessoas fazem parte disso. Então, assim, é muito abstrato. E se você não entender isso, se você não gostar disso, se você não aceitar isso, como que você vai passar isso para os outros? E aí eu acho que isso se conecta muito com o que você falou sobre liderança. Eu aprendi na prática da comunidade. Hoje eu sou líder de 3 times e eu trabalho remotamente gerenciando 3 times. Um time de tecnologia, de programadores, um time de marketing e um time de produto. Assim, são times diferentes entre si, né? E sendo muito sincera, o único trabalho... no mercado de trabalho, eu só tive 2 trabalhos como liderança. Mas eu posso ser muito sincera que quase tudo que eu aprendi sobre liderança foi na comunidade. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho atuar como líder, eu tinha aprendido isso dentro de comunidades como o GDG, sabe? Eu tinha conseguido exercer isso, de fato, gerenciando voluntários. Porque hoje eu entendo muito bem aquela frase que liderar não é ser chefe, não é mandar nas pessoas. É inspirar as pessoas a chegarem no resultado que você estabeleceu, por exemplo, né? Porque você tem que deixar o operacional, e isso dói para quem já foi operacional. É igual um tech lead ou um gestor, por exemplo, que um dia foi dev, né? Eu fui dev, por exemplo, 100% do tempo, e hoje eu chego pro cara que é o head de tecnologia e eu tenho que respeitar a decisão dele, mesmo que eu talvez ache que aquela arquitetura não é a melhor.
já tem momentos em que eu chego para ele e falo, cara, vai, de dev para dev, vamos conversar. De verdade, vamos rever essa arquitetura. Mas, ok, aí eu me ponho no papel de, ok, eu estou falando como uma dev, você como dev, vamos conversar. Mas eu preciso, sim, como head da unidade de negócio, eu sou head da unidade de negócio. Então, esses outros times, eles têm que se sentir inspirados, e eles têm que entender, e eu tenho que ter métrica o suficiente, eu tenho que ter número suficiente, eu tenho que dar visibilidade suficiente do que está na minha cabeça. Isso não é fácil, né? Então, eu posso dizer que boa parte do que eu sei sobre liderança veio das minhas experiências com comunidade. Então, a comunidade, ela foi uma grande escola para mim. Foi e ainda é, né? Mas principalmente no começo, assim, nos primeiros anos, gerindo comunidade, posso dizer que foi uma faculdade de diversas habilidades. E você tem quantos anos, Thaís? É só pra saber mesmo? Quantos anos você acha que eu tenho? Meu Deus, porque você tem cara de ter, sei lá, 22 anos, mas aí a sua experiência, eu fui longe agora. Quantos? Vamos deixar isso para outra live. Vamos deixar agora o pessoal curioso. Pessoal, coloca aqui então nos comentários quantos anos você acha que essa mulher tem, considerando a experiência dela, que eu já fui líder duas vezes, é líder de comunidades aí que estão presentes no Brasil inteiro. O GDG está presente no Brasil inteiro, ela está cuidando a parte de Campinas. Quantos anos você acha que essa mulher tem? Assim, deixa a dúvida aí no ar. E até ia perguntar para você, né? Como que é liderar equipes remotas agora, que você está tendo esse desafio? Você falou que você vai coordenar 3 times, né? Como que é isso? Sabe? Como que é gerir tudo isso agora? Tá. Bom, é uma pergunta muito boa que eu me perguntei quando eu fui chamada para liderar, porque eu nunca tinha trabalhado remoto. Hum. E, sendo muito sincera, trabalho remoto é bem diferente de trabalho presencial. Quando eu trabalhei na Dextra como desenvolvedora, eu tinha, às vezes eu ficava em casa de home office, por exemplo, né? Quando eu trabalhei no eMasters, eu também, como era em São Paulo e eu moro em Valinhos, e eram 6 horas de viagem por dia, indo todo dia, né, e voltando de São Paulo, às vezes eu ficava em casa, porque era um pouco mais fácil. Mas o trabalho remoto, ele não é a mesma coisa de home office. Porque o home office é o fato de você estar em casa. O trabalho remoto é o fato de você ter uma estrutura para trabalhar de onde você quiser. E o trabalho continuar sendo feito, as metas continuarem sendo batidas e etc. Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer para as pessoas que hoje estão trabalhando remoto e que foram para o remoto de maneira abrupta, né? Porque muita gente, por conta do coronavírus e tudo mais, foi sugado pelo remoto. Mas o remoto ele também está relacionado a uma liderança preparada. Por que que eu digo isso? Então, primeiro ponto, liderança preparada. Uma liderança não preparada, ela faz microgerenciamento. Por que você acha que ela faz microgerenciamento, Thaisa? Porque o líder presencial, ele está vendo o seu funcionário. Ele sabe que hora o seu funcionário está indo embora. Ele sabe a hora que ele está indo almoçar, se ele está fazendo 4 horas de almoço, se ele está fazendo meia hora. Quando está remoto, a gente não sabe de nada disso. E aí a gente tem que, de fato, analisar todas essas coisas, né, sobre a produtividade das pessoas pelas entregas. Então, por exemplo, hoje eu não faço ideia do tempo que as pessoas demandam no trabalho delas, do meu time. Não faço ideia. É claro que no one-on-one a gente conversa um pouco a respeito, principalmente sobre a produtividade da pessoa. Mas produtividade não está atrelada à quantidade de horas. Talvez a pessoa ela demore mais tempo para fazer uma tarefa que outra pessoa, né? Então, hoje, o que importa de fato é se a pessoa está entregando aquilo que ela se comprometeu a entregar. Agora, ela se comprometeu a entregar um card durante 14 dias. Peraí, a gente pode rever isso. Mas a gente está revendo sempre o resultado. O trabalho remoto, ele está muito relacionado à autonomia. Então, você faz o seu horário, você verifica qual é a sua condição para entregar aquela tarefa que você disse que você ia entregar, né? Então, a gente luta muito para que algum dia, a gente espera até que o mercado, não necessariamente ele seja remoto, mas ele dê autonomia para as pessoas, né? Sem a necessidade de microgerenciamento. Eu não quero saber quantas horas você está fazendo, eu quero saber que eu confio em você. Então, o trabalho remoto, ele está, antes de tudo, voltado para a confiança, para a transparência, para a visibilidade, né? Então, por isso tudo que eu falei, que a liderança precisa estar preparada.
Porque se a liderança não está preparada, ela vai fazer da vida de todo mundo uma vida muito complicada, né? O Ela vai Luciano até ficar. comentou aqui, ó. Tem muitos por aí surtando no home office por falta de liderança. Eu acho que o home office ele tem trazido para a gente também que as pessoas têm que ter uma autonomia e antes, talvez, pelo presencial tá muito forte, as pessoas elas não se sentiam com tanta independência, né, tá? Uhum, Agora, uhum, sabe, você tem que ter muita disciplina, né? uhum, bastante. Por quê? Porque num dia que você não está gostando tanto do trabalho, talvez você trabalhe 1, 2 horas. No dia que você está gostando muito, você vai trabalhar lá umas 13 horas. E nenhum desses dois é positivo. Você precisa balancear as coisas. Tem muita gente que eu vi, eu fiz uma enquete esses dias no meu Insta, que foi, você sente que você está trabalhando mais que o normal? E muita gente falou, sim. E muita gente tá nessa situação. Ou porque o líder tá dando mais tarefa para produzir, a pessoa tá perdendo completamente a noção do horário. Então ela tá lá programando tal, daqui a pouco passou 10, 12 horas. Isso não é bom para sua saúde. Não faz bem você ficar trabalhando 18 horas. E eu falei isso nos stories também. Thaís, então quer dizer que eu nunca devo fazer isso? Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu já fiz isso. Muito tempo da minha vida eu fiz isso. Teve um projeto que eu participei que a gente quase ficou no Natal programando. Porque, assim, a gente tinha que entregar, tinha data e tudo mais. E eu acho que isso é super natural. Vamos aproveitar nossa juventude, a gente tem energia, ficar 48 horas num hackathon sem dormir, eu não vejo problema. Só que isso não pode ser padrão. Eu acho que go horse, né? A gente costuma falar que é a maneira louca, né, de trabalhar, um processo loucão da vida. Esse processo, ele pode acontecer, mas ele tem que ser exceção. Ele não pode ser padrão, né? Então, eu acredito sim que esses dias que a gente trabalha mais, eles são necessários e estamos aí, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, mas isso é insustentável. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que passar tempo com as pessoas que a gente ama, seja familiar, seja amigos. A gente tem que ter tempo de lazer para a nossa saúde, né? Não é só, eu vou perder tempo tendo lazer. Não, você precisa se desligar das coisas até para que você tenha soluções melhores no seu trabalho. O fato de você se conectar com outras coisas, com outros contextos, tem gente que tem hobby em música, hobby em fotografia, isso gera criatividade. A criatividade, eu defino a criatividade como você conectar coisas distintas para solucionar uma coisa padrão. Então você precisa ter repertório, você precisa ter referências. Então, quanto mais você expande o seu repertório e as suas referências, mais criativo você será, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa de liderança, a gente precisa entender que as pessoas precisam criar suas próprias autonomias, a gente precisa entender que cada um precisa saber os seus limites, né? Entender que você precisa dar horário de início e horário de fim. Você precisa entender que no remoto você precisa de visibilidade. E visibilidade está completamente ligada à comunicação. A comunicação no remoto, ela tende a ser um pouquinho diferente do que o que a gente tem no presencial. Por exemplo, como professora de oratória. A gente divide a comunicação, segundo o Albert Mehrabian, que é um professor da Universidade de Psicologia, do curso de Psicologia de Los Angeles, a gente divide a comunicação em 3 elementos. O elemento corporal, né? Nossa movimentação, nossos gestos, nossa expressão facial. E, por sinal, eu sou muito expressiva, então, se alguém tirar print aqui, provavelmente eu vou sair com a cara muito estranha. A gente tem o componente vocal. Então, se eu falo assim, se eu falo assim, se eu falo assim, isso é o vocal, ok? Então, a forma com que eu escolho utilizar os elementos da minha voz, né? O ritmo de fala, a tonalidade, vários elementos que a gente tem, isso é o componente de vocal. E por último, o componente verbal, ou seja, a escolha das nossas palavras, a maneira com que a gente organiza, a gente fala isso antes, depois, o idioma que a gente fala, tudo isso é o componente verbal. Quando a gente está falando, por exemplo, por Slack ou por WhatsApp, a gente tem quais componentes? Só o verbal. A gente só tem as palavrinhas. A gente não tem o componente corporal nem o componente vocal. Isso significa o quê? Significa que a gente perde significado. Então, se você está num dia mal e você vê a mensagem de alguém, talvez você leia como se a pessoa estivesse gritando com você. E talvez a pessoa estava sendo super doce com você.
Então a gente perde ali elementos que trazem sentido e significado, emoção para aquilo que a gente está passando como mensagem. Então, a habilidade de comunicação, eu nem digo só a habilidade, mas a sensibilidade da comunicação, ela é muito mais necessária no ambiente remoto, né? Então, esses são só alguns exemplos, né? A gente poderia ficar uma live inteira só falando sobre trabalho remoto, mas acho que isso já consegue dar um pouquinho mais de visibilidade, talvez, do porquê não esteja dando certo trabalho remoto na sua empresa. Tem alguns elementos E que são dicas necessários. aí de uma pessoa que já está aí nessa área remotamente há bastante tempo, né, tá? E um ponto que você falou que é importante, eu tenho até três pontos, né? Você falou de como a gente ter também hobbies fora de TI. Eu comprei um violão, tô começando a tocar, e eu tô vendo que assim, é interessante porque eu tava bitolada, assim, eu tava no trabalho, aí eu trabalho e ele é um nível técnico. Aí você começa a pensar, caramba, mas será que eu estou desenvolvendo uma outra vertical? Então é legal que isso também exercita a criatividade, né? Você fazer algo totalmente fora da sua zona de conforto. Quando você falou da comunicação, eu achei importante, porque a gente, no trabalho remoto, a gente tem que tentar procurar estabelecer horários em comum com as pessoas, né? Justamente porque, às vezes, uma pessoa vai entrar um pouco mais tarde porque ela tem um momento com o filho ou a filha, né? E aí vai ser normal você às vezes mandar uma mensagem e a pessoa não responder na hora. Então tem muitos desafios aí que devem ser acordados com a equipe também, né? Um outro ponto também tá quase acabando a nossa live, gente. Tem tanto assunto. Você comentou que eu achei muito legal de a gente descansar, né? A gente de TI, a gente gosta tanto de computador, de internet, que a gente termina nosso trabalho, a gente não fecha o notebook. A gente abre uma outra guia, abre outra coisa, e aí a gente fica o dia inteiro no computador. Tipo assim, ah, fechei, agora eu vou, acabou o trabalho. Então, assim, é importante você sair um pouquinho, né? Dar uma andada, fazer uma meditação às vezes, fazer alguma coisa um pouco fora para você ter aquela sensação que assim, acabou, né? Marquei o tempo, agora vamos fazer alguma coisa fora para dar uma aliviada no pensamento, né? Sem dúvida. Algumas pessoas dão uma dica que nem todo mundo consegue colocar em prática, que é você ter um ambiente de trabalho, né, onde você está Uhum. usando o computador realmente para trabalhar. Às vezes ter um workspace diferente no seu computador, ter usuários diferentes. Por quê? Porque você vai precisar, quando você está no trabalho, você literalmente entra no estágio de trabalho quando você entra na empresa. E você sai da empresa, você faz o seu cérebro, mas quando a gente está no remoto, a gente esquece Sim. de substituir essa entrada e essa saída. O que Vira a está chave. sendo? O que está sendo esse botãozinho de liga e desliga, de entrei e sair? As pessoas não estão fazendo isso, ou seja, elas nunca saem, nunca entram, no fim das contas. E aí muita gente nunca entra, ou seja, está super improdutiva e não consegue realmente dar resultados, e a outra nunca sai, não consegue ter um tempo assistindo um filme ou uma série ou conversando com seus familiares sem falar de trabalho, por exemplo. Então, são dois extremos, e como tudo na vida, a gente precisa de equilíbrio. Né? Então, a gente precisa substituir aquela chavinha de entrar no escritório e sair do escritório por alguma coisa. Seja um ambiente específico, seja um workspace específico, seja um usuário específico do seu computador, cria um outro usuário, um usuário de trabalho, né? Põe um sinal na porta, por exemplo, para que as pessoas respeitem o seu período, porque nem para elas da sua família dá para entender, porque quando você estava em casa, você estava, sei lá, assistindo Netflix, ou no Facebook, ou no Instagram. E agora você está todo o tempo ali, só que você também está no computador. Como que a pessoa vai diferenciar que você está trabalhando ou não? Então, põe um sinal na porta, põe um luminoso, faz alguma coisa até para ajudar essas pessoas a te ajudarem, né? Me ajuda a te ajudar. Então, utilize qualquer elemento que você puder para fazer com que as pessoas compreendam que você está no seu horário de trabalho, que é como se você nem estivesse lá, porque a gente precisa lembrar que trabalho remoto também é diferente do trabalho que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo num momento inédito no mundo. Não adianta dizer, por exemplo, eu vi uma frase esses dias que era: se você não está conseguindo estudar agora, então seu problema não era falta de tempo. Eu concordo em partes com essa frase, porque realmente tinha gente que o problema não era falta de tempo, o problema era prioridade, o problema é que a pessoa não conseguia se organizar, era gestão de tempo e tudo mais. Mas por um outro lado, a gente está vivendo um momento de estresse agudo. Recomendo fortemente, falei esses dias nos meus stories, um vídeo do Pedro Calabres que fala a respeito dos efeitos do isolamento no nosso cérebro. É um neurocientista incrível. E ele fala sobre
como a gente está vivendo um estresse agudo e sobre a diferença de solidão e solitude. Não vai dar para falar isso agora, que é um pouquinho mais extenso, mas Uhum. de maneira geral, a gente está vivendo uma tensão. Tem pessoas que estão com filhos em casa que não estaria no home office convencional, porque o filho estaria na escola. Às vezes você tem toda a sua família em casa que não era o padrão também quando você fazia seu home office. As pessoas estão com tensão, tem familiares que estão com coronavírus. As pessoas têm familiares que estão doentes e não podem ir no hospital. Ou seja, esse não é o home office padrão. Eu fiz um texto no LinkedIn falando sobre isso. Gerentes, C-levels e qualquer pessoa que defina coisas dentro da sua empresa. Não tome os resultados dessa quarentena, desse home office, como padrão para definir se você vai usar remoto ou não na sua empresa. Porque os resultados que os seus funcionários estão dando agora não é necessariamente os resultados que eles dariam no momento normal. Nós estamos, sim, vivendo, por mais que muita gente esteja aí nas redes sociais sorrindo, feliz, tô amando a quarentena. Cara, você pode estar amando a quarentena, mas o mundo está passando por um problema. O Brasil está passando por um momento difícil. A economia está passando por um momento difícil, né? Tem pessoas que perderam seus empregos. Tem empresas que faliram. Mais de 25% das startups no Brasil faliram. Nos últimos anos, a gente teve todo um trabalho de conseguir fazer as startups ganharem investimento, passarem por todas as etapas necessárias de tração e tudo mais. E uma porcentagem gigantesca delas faliram de uma hora para Sim. outra, né? Então, assim, é muito sério o momento que a gente está vivendo. E antes de qualquer coisa, que foi talvez o princípio da nossa live aqui, nós precisamos nos importar com as pessoas. A gente não escreve código como programadores para a máquina. A gente escreve código para outro ser humano que vai usar aquilo lá, para os tais usuários. E os usuários muitas vezes são nossos familiares. São as pessoas que a gente ama, somos nós, né? Muitas das vezes. Então, Pessoas, né? exatamente. Tá, O fim de tudo são as pessoas. Oi? vamos agora falar sobre você. Como que a gente te encontra depois aqui, com todo esse papo que você teve com a gente, falando sobre a importância da tecnologia na sua vida, sobre oratória, sobre comunidades. Você falou, assim, muita coisa importante sobre trabalho remoto. Como que as pessoas te encontram depois aqui? Bom, eu acho que o melhor lugar para me encontrar é no Instagram. É o local que eu realmente respondo mais rápido. Lá no LinkedIn tem pelo menos 120 mensagens da última live que eu participei da Rocket City. Assim, eu não consegui responder. Eu dei prioridade para o Instagram, então o Instagram tá tudo respondidinho. Então procurem por Thaísa com H, dois S, acento no I e dois L's no meu sobrenome, que é Candela. Então, assim, é complicado mesmo, mas assim, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Então, me procurem como Thaísa Candela no LinkedIn, no Instagram, em qualquer rede social, no Medium, eu posto uns artigos lá de vez em quando, mas ninguém sabe, então, né? Enfim. Em geral, me procurem, podem me chamar, me deem feedbacks sobre esse papo aqui. E sendo bem sincera, Mi, é a primeira vez na vida em que eu estou fazendo uma live, uma palestra para contar sobre a minha história, de fato. Em geral, falo, eu sempre Mas falo a eu sou respeito. muito grata, então, por isso. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade de conversar com você e você também, obrigada por compartilhar isso com as pessoas. Olha lá, Thaís sempre arrasando, foi demais. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Pessoal, siga a Thaísa, tá bom? Tem 30 segundos. Tá, vamos fazer 5 perguntinhas rápido. Um livro, Meu Deus! Cadê? O lado difícil das coisas difíceis. um filme, Gladiador. tá? Uma música, You Raise Me Up. uma palavra, Comunidade. um sonho,